Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5. Hoje tenho dois excelentes convidados. São eles Luís Ricardo, do Gil Vicente, e José João, do Vitória. Eles são coordenadores de formação de cada um do seu clube, respectivamente. Gil Vicente é o Luís Ricardo e José João, do Vitória. Muito bem, e agora queria falar aqui um bocadinho sobre como é que surgiu como é que foi o vosso percurso profissional até agora. Se calhar começo também um bocadinho aqui pelo Gil, que está aqui à minha esquerda, está mais próximo de mim. Começo pelo Luís e queria lhe perguntar como é que foi o seu percurso até à chegada de coordenador de formação no Gil Vicente. É assim, eu comecei como atleta, como jogador, desde muito cedo, que a paixão pelo futebol nasceu desde muito cedo. E, portanto, comecei a jogar nos escalões de formação do Sporting de Braga. Depois, quando terminei a formação, tive que sair, tive que dar lugar a alguns que eram melhores do que eu e portanto, fiz um percurso na antiga terceira divisão nacional e também divisão de honra da Associação de Futebol de Braga. Portanto, fiz um percurso, digamos, semi-profissional. Portanto, foi um percurso modesto como praticante. Simultaneamente tirei o curso de Educação Física, portanto sempre ligado também um bocadinho ao desporto. Ou seja, professor de Educação Física. Exatamente, e fui tirando o curso paralelamente à atividade ligada ao futebol. Portanto, essa mensagem também posso já deixar aqui, que é possível para os mais jovens tirarem um curso superior e continuarem a jogar, que muitas vezes se abdica da prática desportiva por causa dos estudos. E eu acho que quando temos aquela vontade e a paixão por aquilo que estamos a fazer, é possível conciliar. Felizmente consegui. Depois que acabei o meu percurso como atleta, fui convidado para treinar os escalões, ou melhor, eu terminei o meu percurso como atleta no Atlético de Valvez e nesse mesmo ano passei a treinador. Portanto, era capitão de equipa, depois fui convidado para assumir o papel de treinador principal. Portanto, acabei por me estrear no Atlético, no futebol sénior. Mas, sinceramente, na altura achei que já estava um pouco ligado a isso. Sim, também. Se calhar um bocadinho. Mas nessa altura achei que foi um bocadinho prematuro e paralelamente à possibilidade de continuar como treinador no futebol sénior no Atlético de Valvez, aceitei um convite para adjunto também de uma equipa na altura na terceira divisão, porque achei que era importante fazer um primeiro percurso como treinador adjunto, para depois então eventualmente dar o passo para treinador principal. Pronto, depois estive como treinador adjunto 2 ou 3 anos, nessa altura então na terceira divisão, e surgiu o convite para entrar nos escalões de formação do Sporting de Braga, que aceitei com muito gosto, porque me sentia também, digamos, com alguma ligação ao futebol de formação, tinha sentia alguma apetência por essa parte, pela parte da formação, e aceitei. Os anos foram passando, entretanto passei a treinador principal e estive cerca de 20 anos como treinador da formação do Sporting de Braga. Houve um momento que chegou o momento da saída, custou-me um bocadinho, reconheço que esse passo custou um bocadinho, mas tudo na vida tem um fim e portanto, são etapas diferentes. São etapas e essa etapa terminou. Posteriormente recebi um convite do Gil Vicente para a parte da coordenação e achei que era o momento muito indicado dar esse passo. Portanto, uma atividade diferente, não era sair um bocadinho do terreno para ir para uma parte mais para a parte mais da organização e gestão do processo, e está a ser uma experiência, uma aventura, uma experiência interessante. Já lá vão 4 anos, portanto
Entretanto, o tempo vai passando e tenho permanecido no Gil Vicente estes 4 anos. A primeira época que estive apenas como coordenador técnico e depois surgiu então o passo para ficar com a coordenação total da formação do Gil Vicente, e é com muito gosto que ocupa esse cargo. Que ocupa esse cargo. Muito bem, perfeito. Um resumo aqui muito rápido. Que não tenha alongado, mas tentei ser. Muito rápido para os anos que já são de futebol, portanto é um resumo muito rápido, mas que basicamente define aqui a sua etapa profissional até agora. E agora faço a mesma questão ao José João, um bocadinho como é que se chegou ao cargo que ocupa neste momento, como é que foi o percurso, quais é que foram as principais adversidades e basicamente isso. Eu também joguei desde pequenino futebol, joguei até aos meus 18 anos e depois decidi ir para a universidade. Nunca joguei a um nível muito elevado, joguei sempre campeonatos distritais. E depois, quando estava na universidade, através de um amigo meu, fui jogar, passado 2 anos, com os 20 ou 21, voltei para o Nunes Pereira, que é aqui um clube da zona de Guimarães. E depois, no ano a seguir, através do presidente, ele convidou-me para treinar a equipa sénior do Nunes Pereira. E eu, sem experiência nenhuma de treino, decidi aceitar. O João ainda é muito jovem, não é? Sim, eu tenho 31 anos, na altura decidi aceitar, com 21, 22, porque o clube, na altura, estava com dificuldades financeiras e teve que sair do futebol distrital, foi para o futebol popular, ficou sem jogadores. E eu, através de primos, amigos, chamei-os, fiz uma equipa e comecei a treinar. Lembro perfeitamente que à sexta-feira eu ia a um stand do meu primo, pedir-lhe uma carrinha emprestada que era para passar o campo, que nós jogávamos empelado, que eu gostava que a minha equipa jogasse, e então ia passar sempre o campo todo direitinho, que era para no sábado lá estarmos e a minha equipa tentar jogar futebol. Depois, no último ano da universidade, surgiu a oportunidade de estagiar para o Vitória e fui para lá estagiar e o Vitória quis ficar comigo. Ao início entrei no Vitória no departamento de análise e observação e depois no segundo ano mantive-me nesse departamento e no quarto ano fui trabalhar com uma equipa profissional também nesse departamento e também acumulava como treinador dos Benjamins. Bom, tive 3 anos no futebol profissional, onde aprendi muito com grandes treinadores, foram experiências incríveis. E depois surgiu a oportunidade então de entrar na parte da coordenação do Vitória, na base. Pronto, estou lá há 3 anos e estou muito satisfeito com aquilo que é o meu trabalho. Ótimo, perfeito. Perfeito. E agora ia colocar esta questão para vocês: qual é que é a principal qualidade que um bom coordenador de formação deve ter? Aquela principal qualidade que acham que é mesmo necessária para desempenharem a vossa função da melhor forma? Pode começar, João. Eu acho que acima de tudo nós temos que ser, e é um bocado aquilo que o Luís falou aí bem, que é o gerir recursos. Os nossos recursos humanos têm que ser muito bem geridos, porque quanto melhor nós tivermos a nossa equipa do nosso lado, melhor acho que vai ser o trabalho desenvolvido por toda a gente, porque isto é como treinador, se não tiver a equipa do seu lado, aquilo também não vai correr muito bem. Eu acho que quanto melhor nós formos capazes de saber gerir e ter os nossos recursos do nosso lado e dentro daquilo que é a nossa ideia, que isso é o mais importante, porque sem termos os treinadores que não estejam muito dentro daquilo que é a nossa ideia, também depois vai entrar muito e entramos em muito conflito, isso também não é bom. Por isso acho que isso é uma grande chave do sucesso. Temos aqui a visão do José João e aqui sim, a visão do Luís. Concordo um bocadinho. Acima de tudo também a capacidade de liderança acho que é fundamental e também alguma capacidade de agregar as pessoas em torno do clube, exatamente do projeto, em torno do clube, no sentido de perceberem que
que fazer perceber bem qual é a missão que todos desempenhamos e para aquilo que estamos a trabalhar. Evitar um bocadinho que cada escalão pense como se fosse um clube diferenciado e agregar todos numa direção. Por vezes é a parte mais complicada, fazer sentir que não estamos a formar equipas, estamos a formar atletas e que no clube não há equipas, é um clube só e todos temos que trabalhar e rumar no mesmo sentido. Isso é sempre uma dificuldade porque todos querem ter o seu sucesso individual, o que é legítimo, mas para nós neste cargo é fundamental que, apesar de todos ser legítimo ter essa aspiração, os interesses do clube e aquilo que é a nossa missão na formação é apenas uma direção comum e temos que todos caminhar nesse sentido. O Luís pegou aqui numa questão muito importante que eu também iria colocar aqui futuramente, mas estabelece já a ponte relativamente a isso, que é, vocês têm que gerir muitas variáveis, não só as equipas, mas também as equipas técnicas, ou seja, não só os miúdos, mas também as equipas técnicas. É difícil fazer essa ponte, gerir basicamente esses egos, porque acabam por ser sempre egos, ou seja, gerir, como o Luís estava agora a dizer, as várias equipas em torno de um bem maior, que é neste caso é o Gil Vicente, ou seja, gerir as expectativas dos treinadores, dos jogadores. Sim, no início é mais complicado até as pessoas perceberem que realmente não vamos hesitar sobre aquilo que é o nosso rumo, porque em qualquer processo de liderança ou qualquer processo de aprendizagem, até no nosso dia-a-dia com os nossos alunos, o Zé João também é professor e sabe que nos primeiros dias todos nos tentam tomar o pulso, digamos assim, não é? E se nós formos firmes e fizermos perceber a quem nós lideramos que não vamos ceder a esse tipo de interesses mais individualizados, aí o processo depois, quando se consegue que essa mensagem passe, aí o processo torna-se mais simples e as pessoas então percebem que têm mesmo que ir nesse sentido. Muito bem. E o José também sente isso? Também sente isso nos escalões mais base? É assim, nós quando contratamos, por exemplo, um treinador, há logo um ponto de partida e explicamos aquilo que é o modelo de formação do Vitória e o treinador logo desde o início sabe com aquilo que vai contar. Quem decide se as jogadores chegam acima, é sempre a parte da coordenação. Claro que os treinadores têm sempre alguma palavra quando os jogadores podem subir, porque eles treinam com eles e sabem quem é que está mais preparado para, mas eles estão sempre cientes que o projeto de formar jogadores estará sempre acima do que qualquer tipo de resultado. Nós no Vitória funcionamos assim, os treinadores sabem que não são avaliados pelos resultados e sim por aquilo que as equipas produzem, e quanto mais jogadores eles conseguem até colocar nos escalões superiores. Por isso nós olhamos sempre fazemos com que os treinadores olhem para aquilo que é o resultado desse ponto de vista, não pelo ponto de vista do resultado, e acho que aí há uma harmonia total entre clube, entre projeto e entre treinadores. Muito bem. E agora há aqui uma questão que eu também acho muito interessante colocar, que é, na formação, basicamente vocês têm a função de formar jogadores, mas ao mesmo tempo também têm o objetivo de conquistar títulos. Como é que funciona? Como é que vocês conseguem gerir isso dessa forma? Ou seja, formar jogadores, mas ao mesmo tempo terem a pressão sempre de estarem com o objetivo de conquistar títulos. E às vezes interpõe-se um bocadinho a aprendizagem com aquela sede de vencer e às vezes não é fácil gerir essa dinâmica. Como é que vocês conseguem gerir isso? É assim, a nossa premissa é
colocado, portanto, o nosso modelo de formação aponta claramente para a formação do jogador. E, portanto, isso tem que ficar claro desde o início. Mas também passamos essa mensagem que é possível e desejável formar a ganhar. Portanto, quando o atleta tem um crescimento e uma cultura de vitória, com certeza essa cultura de vitória vai o ajudar, digamos, a se ingrar no futebol, porque e mais tarde no futebol profissional essa questão põe-se e portanto um jogador que termina o seu processo de formação tem legitimamente tem que ter culto da vitória, e se for formado nesse sentido, não me parece duas coisas que não sejam conciliáveis. Agora, o que não pode haver dúvidas é que a formação do atleta estará sempre como premissa no nosso modelo de formação. Isso é claro. José, quero deixar a sua opinião relativamente a este assunto. Assim, num clube como a Vitória há sempre a pressão de ganhar. Isso é inerente ao clube. Agora, aqui como o Luís disse bem, nós na formação temos a olhar como é que nós queremos ganhar. Não podemos querer ganhar a todo custo e abdicar daquilo que é a ideia de formação do Vitória. Como é que nós achamos que podemos potenciar melhor os jogadores para que possam jogar na equipa A do Vitória, e isso nós não abdicamos. Claro que, olhando para o panorama nacional, é difícil o Vitória conquistar títulos, é difícil. Por acaso, desde que eu lá estou, já fomos campeões nacionais de juvenis. Eu trabalhei com um treinador que era o Luís Castro, que neste momento está no Qatar, que ele dizia: se trabalhar no Vitória, se ficar em quarto ou em quinto, não é conquistar um título, porque eu alcancei os meus objetivos. Ou seja, se calhar como no Benfica, no Porto ou no Sporting, se forem campeões, alcançaram os objetivos. E acho que os títulos na formação, acho que é os Andros, agora estamos a meter na equipa A, os Andrés Almeidas, o Maga que jogou este fim de semana. Isso é que nós vamos olhar para aí como títulos, mais do que ser campeão nacional. Claro que é sempre bom ser campeão nacional, não é? Campeão é campeão. Mas acho que mais do que isso é como é que nós vamos ganhar e como é que nós podemos formar melhores jogadores. Acho que isso é o mais importante para a formação. Muito bem, perfeito, excelente, gostei muito das vossas respostas e queria agora estabelecer aqui também outra questão que eu acho pertinente também, que é como é que funciona o processo de scouting na formação. Vocês vão atrás dos novos talentos, fazem observação de jogos também, ou basicamente é só através das captações próprias no clube? Nós fazemos trabalho de prospecção, portanto, temos um departamento de scouting que vai coordenando todo o processo de seleção de jogadores. Temos também, e aquilo que eu digo aos meus treinadores, todos eles são potenciais scoutings, porque eles é que estão no terreno todos os fins de semana e, portanto, temos um departamento de scouting que vai fazendo as observações, muitas vezes, ou a maior parte das vezes até, por indicação dos nossos treinadores, que vão, obviamente, comandando as nossas equipas, mas simultaneamente vão observando os jogos e eles são os primeiros potenciais olheiros para detectar os jogadores. Depois também temos sempre... o Gil Vicente não tem neste momento capacidade financeira para ter scouting espalhado por todo o país, portanto fazemos um scouting mais a nível regional, mas temos sempre, digamos, os nossos informadores, os nossos amigos do clube, que nos diferentes espaços do país nos vão às vezes recomendando jogadores para observar e, portanto, digamos, estes três vértices da observação permitem-nos depois fazer a seleção dos jogadores, mas a principal foco de seleção de jogadores é no distrito portanto, no Concelho de Barcelos.
No concelho, não na zona minha, é mesmo mais no concelho. Mas também, obviamente, que estamos atentos a digamos que um raio de 50 km da cidade de Barcelos, é o nosso principal foco de observação dos jogadores. Calculo que seja também um bocadinho através das locações dos jogadores, poder ir buscá-los, trazê-los aos treinos, porque está um pouco relacionado com isso. Claramente, porque nós não temos, infelizmente ainda não temos uma academia, mas temos essa visão e esse sonho, e portanto os responsáveis do clube estão também, têm essa visão, mas obviamente que a construção de uma academia envolve um investimento muito grande, e portanto neste momento ainda não é possível, mas está nos horizontes do clube. O clube tem dado passos pequenos, mas seguros, consolidados na formação, e portanto neste momento, não tendo academia, nós teremos sempre que ter um raio de prospecção relativamente reduzido, que permita obviamente contar com a colaboração dos pais e numa pequena rede de transportes que nós temos montada, para que consigamos semanalmente ter os jogadores no treino. Na equipa de sub-19, pontualmente conseguimos alargar um pouco a nossa capacidade de prospecção, e conseguimos alojar 4, 5 jogadores por época, mas apenas na equipa de sub-19. Muito bem. E na visão do Vitória, José, como se processa? O Vitória tem uma equipa de scouting profissional, tem uma rede de scouting a nível nacional, e tentamos ao máximo recrutar aquilo que seja o melhor talento para a academia. Nós funcionamos ou seja, dos sub-13 para baixo, é um scouting mais até o distrito do Porto, mais ou menos, onde na nossa pirâmide nós acreditamos que nos escalões mais de base possa haver um maior número de jogadores, porque o talento ainda está numa idade muito precoce, e ou seja, ainda pode haver ali muito trabalho a desenvolver. A partir do sub-14 nós já começamos a alargar pelo país inteiro e já começamos a alojar os jogadores. Nós temos cerca de 40 jogadores na nossa residência, dos sub-14 até aos sub-19, alguns sub-23 que têm idade de sub-19, mas é um departamento que é muito importante para o desenvolvimento das academias, porque sem talento não há jogadores, não é? O departamento de scouting está completamente interligado com a coordenação, porque eles perguntam quais são as necessidades, que tipo de talento é que nós estamos à procura, pronto, e essa comunicação ativa faz com que estejamos sempre em contacto e sempre à procura do melhor talento. E depois, durante o ano, vamos vendo alguns jogadores quando os clubes autorizam. Aqui na zona de Guimarães tentamos fazer uma parceria com os vários clubes, pronto, porque acho que nós Vitória, apesar de sermos o maior clube da cidade, nós vivemos dos clubes aqui à volta, do Pavidem, do Salgueiral, do Urgeses. Por quanto melhor eles trabalharem, melhor é para o Vitória. Por quanto maior talento seja produzido em Guimarães, melhor é para o Vitória, porque é preferível termos um jogador de Guimarães do que um jogador do Algarve, um jogador de Lisboa, porque tem menos custos e é de Guimarães, tem o ADN de Vitória, isso para nós também é muito importante, e essencialmente baseia-se nisso. Diga. Agora que estabelecendo a ponte, falou muito no talento, e agora eu queria saber, para o José, por exemplo, qual é que é a principal qualidade que vocês acreditam que um jogador deve ter para os vossos escalões jovens? Como é que vocês veem que aquele jogador... Na base, aquilo que nós olhamos essencialmente é para a qualidade técnica. Quando vemos um miúdo que finta um jogador, finta 2, finta 3, salta logo à vista, porque cada vez mais esse jogador vai-se perdendo por aquilo que
que é o menor tempo de prática dos jovens, que hoje em dia passam mais tempo nas Playstations, passam mais tempo a jogar Fortnite do que se calhar ir para um ringue jogar futebol, e vai-se cada vez mais perdendo esses jogadores. E também olhamos muito para aquilo que é a atitude competitiva, a mentalidade vencedora, porque para jogar no Vitória isso é muito importante, e depois ao nosso trabalho do dia-a-dia de potenciar ao máximo as suas capacidades, mas essencialmente é as qualidades técnicas. E faço a mesma questão ao Luís. É assim, nós, o nosso perfil de atleta, o nosso modelo de atleta está mais direcionado para o conhecimento do jogo e pela paixão pelo jogo. Obviamente que nos escalões de base as questões técnicas também sobressaem, mas para nós é importante a naturalidade com que alguns miúdos absorvem o conhecimento do jogo, interpretam e conhecem o jogo. Eu não diria logo taticamente, mas a forma como naturalmente eles absorvem aquilo que são os princípios do futebol. E portanto há miúdos que desde cedo de uma forma natural quase como se fosse intrínseco neles. Exatamente, é quase como se fosse intrínseco neles, exatamente, a forma como eles se entregam ao jogo e como mostram que conseguem perceber o jogo. Essa percepção sobre o conhecimento do jogo, para nós, é fundamental. E claro, depois aliado às qualidades técnicas e à capacidade também, obviamente, da velocidade de execução, também é um aspecto que nós valorizamos bastante. Muito bem. E agora eu queria fazer também uma questão que faz um bocadinho aos jogadores, mas vai um bocadinho também ao que faz parte, não é? Muitas vezes vou tocar na parte dos pais. Como é que vocês gerem as expectativas de um pai relativamente às qualidades futebolísticas do seu filho? Isso também calculo que vocês tenham muita pressão relativamente a essas questões, e eu queria perceber um bocadinho como é que vocês gerem as expectativas dos pais, muitas vezes das pressões. Vocês também estão sob muita pressão, calculo eu, relativamente a esse aspecto. Como é que vocês conseguem basicamente coordenar todas estas variáveis e tentar apaziguar muitas vezes algumas situações que possam não ser benéficas para o futebol? Sim. Gerir as expectativas dos pais às vezes é mais complicado que gerir as próprias expectativas dos miúdos, dos atletas. E portanto temos que ter aqui alguma capacidade para fazê-los perceber isso, que muitas vezes são os pais colocam-se à frente até das próprias expectativas dos miúdos, dos filhos, e revêem-se neles a possibilidade, ou revêem nos filhos a possibilidade de alcançar algo que muitas vezes foram eles próprios que não conseguiram, e portanto isso é complicado. Por outro lado, a visão dos pais, que é um processo natural, aquilo que os filhos fazem é sempre o melhor e são eles sempre que merecem jogar mais e são eles sempre que têm as melhores qualidades. Porquê? Porque estão focados apenas naquilo que o filho faz. Eu acho que há dois tipos de pais. Há o pai que vai aceitando naturalmente aquilo que é o percurso do filho, e depois há os pais que realmente têm uma visão muito, muito fechada sobre o próprio filho e, portanto, tudo aquilo que eles observam no treino e no jogo está totalmente focado no seu filho. E esses pais são realmente um pouco mais difíceis de gerir no processo, e muitas vezes intervêm a tal ponto que acabam por destruir as carreiras dos próprios exatamente. Portanto, querem que não deixam que o processo se desenrola naturalmente e querem acelerar muito o processo.
e depois criam uma pressão muito grande sobre os filhos, e há miúdos que acusam muito essa pressão e essa responsabilidade de gerir as expectativas dos pais. Portanto, para nós, clube, é sempre um momento de difícil gestão, mas com diálogo, com as portas, digamos, sempre abertas, vamos tentando passar a mensagem que o melhor para exatamente, é o que vocês dizem, não é? Que vocês são profissionais. Essencialmente, há aqui outro aspecto que nos preocupa muito, e tentamos passar isso para os pais, que é eles perceberem que a carreira escolar, digamos assim, deverá estar sempre à frente da carreira desportiva. E às vezes eles querem pôr até uns paralelo e outros querem pôr à frente. E nós temos que pôr um bocadinho de travão nisso e fazê-los perceber que... E muitas vezes nas conversas com os pais eu vou até para factos e para a estatística. Contra factos não há argumentos. E contra factos não há argumentos. E a estatística também é factual e não engana, não é? E, portanto, fazê-los perceber que normalmente num grupo de 24, 25 miúdos, portanto, de uma geração, se for um atleta profissional que consiga ser atleta profissional, 1, 2, e isto a correr bem. Portanto, eles têm que ter noção disso, têm que ter noção de que a probabilidade de o filho chegar ao futebol profissional e viver do futebol é relativamente reduzida. Portanto, eles têm que ter a noção desta realidade. Esta é a realidade. E depois deixar que o processo corra naturalmente, e que aquilo, o sonho do filho e do pai se concretizar, muito ótimo, mas sabendo que 99% não vão conseguir, os pais têm uma responsabilidade muito grande que o filho tenha sucesso no seu percurso escolar, que é para, se esse sonho não se concretizar, portanto, depois possam aparecer alternativas que também os tornem felizes. Portanto, eu às vezes até dou o exemplo, antigamente só quem fosse médico, não é? Os pais queriam que os filhos fossem todos médicos, e dava a sensação que só quem fosse médico é que era feliz, não é? Portanto, isso sabemos que não é verdade, não é? Exatamente. E, portanto, há muitas formas de nós nos realizarmos profissionalmente e de sermos felizes, mesmo que o nosso primeiro objetivo falhe, mas depois tenhamos capacidade para perceber que podemos ser felizes se calhar até muitas atividades profissionais. Que vai perceber, se calhar até vai ir para outro desporto e vai perceber que se calhar aquele desporto é que é o desporto ideal para ele, não é? Exatamente, e que há outras possibilidades. O futebol não é, digamos que por muita paixão que nós tenhamos no futebol, nós devemos estar abertos a outras vivências, a outros espaços, a outras formas de arte e de cultura, porque também nos trazem felicidade. E enriquecem-nos culturalmente. Muito bem. José, quer acrescentar alguma questão relativamente a isto? Posso acrescentar um bocadinho. Assim, hoje o futebol também está a uma velocidade muito grande, que ainda aumenta mais o ego aos pais. E eu dou-lhe um exemplo que nós hoje em dia no Vitória, falo da realidade da Vitória, nós temos miúdos com 12 anos já a ser abordados por empresários, já como empresários, porque vai ser jogador e vamos não sei o quê, nós damos apoio psicológico, apoio nutricional. Ou seja, eu acho que isso também aumenta um bocado aquilo que é o ego dos pais e aquilo que é a expectativa dos pais, mais do que há um bocado estava aqui a falar Luís e bem, mais do que o próprio jogador. Eu acho que não é só também culpa dos pais, mas depois entram nesta bolha onde começam a vir promessas daqui, promessas dali, o meu filho é isto, porque o teu filho é aquilo, e os pais começam
a acreditar que é possível. Exatamente. E gerir isso tudo é mais complicado por vezes do que gerir as expectativas do filho. Eu acho que a melhor forma de nós o fazermos é através da verdade, falarmos com os pais, não vender sonhos, falar sempre de projetos individuais para os jogadores. Quando falamos de formar jogadores e não equipas, então nós temos que falar daquilo que são os projetos individuais que o clube tem para o jogador e estar sempre ciente de que a mensagem passada para o pai será clara e que é o melhor projeto para o filho. Se os pais depois entenderem que devem para forçar ou que não estão contentes, pronto, isso está com eles. Agora, nós, Vitória, tentamos sempre fazer aquilo que achamos que é o melhor para os jogadores. Agora, sei que essas pressões de fora, exteriores, que eu acho que é muito cedo, no futebol. Ou seja, um queimar de etapas. O queimar de etapas acho que é muito cedo e acho que isso também está a estragar. Eu dizia há 2, 3 anos atrás que se fosse bem pago na base, eu trabalhava sempre na base. Isto porquê? Porque era onde há pureza, onde o futebol é puro. E acho que essa pureza está a sair perdendo com estas pressões externas e acho que isso não é bom para o futebol. Acho que as pessoas também deviam pensar um bocadinho naquilo que estão a fazer ao futebol, porque o futebol neste momento é um negócio puro e devíamos acalmar um bocadinho e deixar que os miúdos sejam felizes e se divirtam. Exatamente, ir à vertente desportiva e a formação ficar por aí e não ver o projeto ou ver o suposto lucro que no futuro vão ter, não é? No futuro próximo. Eu acho que olha-se muito hoje em dia para o jogador como um produto. O jogador não é um produto, é uma criança que está a jogar ao futebol, é dizer, jogar à bola, é que nós já temos sempre, vamos jogar à bola, porque é bom jogar à bola, porque é divertido, socializo, estou com amigos, faço desporto, depois nos sub-17, nos sub-19, aí já são outras coisas, já contatos profissionais, aí já estamos mais perto do 12º ano, e aí já podemos começar a pensar em outras aspirações. Perfeito. Mas o Zé João falou num aspecto que eu, para concluir agora também esta parte dos pais, que eu foco muito quando os pais, quando temos algumas conversas com os pais, muitas vezes solicitam porque o filho joga menos, porque querem saber a razão do porquê. Exatamente, etc. E eu a questão que lhes faço sempre é esta questão que o Zé João falava, que é a questão da felicidade. E eu digo-lhes, você acha que o seu filho está feliz aqui no clube? Se ele me diz que sim, se o seu filho está feliz, então deixe-o estar, porque estão sempre preocupados que quando o miúdo joga menos minutos e o outro joga mais minutos, é este tipo de preocupação que normalmente os leva a fazer uma abordagem, neste caso à coordenação, porque normalmente não entendemos que não deve haver esse tipo de conversas com os treinadores, portanto que terão que obviamente ter conversas com os pais, mas que não vão para as questões técnicas e portanto tudo que é questões técnicas tentamos filtrar na coordenação, portanto, neste caso comigo, e portanto eu foco sempre a questão da felicidade. E ainda recentemente tive uma abordagem, neste caso da mãe de um atleta, que apontava esse problema do filho não estar a jogar tanto como desejável, mas que ela própria passava muito tempo no carro à espera para depois ele jogar poucos minutos no jogo. Portanto, até a própria felicidade dela estava ali em causa e portanto isto depois é complicado. E a questão que eu lhe disse foi mesmo isso: sente que o seu filho está feliz connosco? Sim, mas eu também passo muito tempo à espera dele no carro e depois ele chega ao fim de semana, não joga tanto como eu queria. Mas a questão da felicidade é que é realmente o mais importante. Se o atleta está feliz, se sente realizado, porque muitas vezes não se valoriza tudo o que o futebol, dá à educação de uma criança. Para a educação de uma criança. Estão sempre preocupados com o tempo de jogo. As preocupações dos pais giram muito, a maior parte das vezes, à volta do tempo do jogo, do tempo de utilização. E, portanto,
eu contraponho com a questão da felicidade e depois contraponho com os valores e toda a aprendizagem invisível que os miúdos, os mais pequeninos e depois os mais graúdos, os atletas, porque é abrangente, toda a aprendizagem que eles absorvem do futebol que os vai ajudar para toda a vida. Eu recentemente tive um convite que me alegrou muito, que foi um ex-atleta meu, que é o Diogo Barbosa de Melo, que escreveu um livro. E um livro muito giro, muito interessante, onde ele formou-se em Coimbra e hoje ainda está ligado à Universidade de Coimbra. E no livro ele descreve o percurso dele enquanto jogador de formação, mas essencialmente, basicamente em todo o livro, ele valoriza as aprendizagens que ele reteve do futebol, sociais, culturais, a dinâmica que se cria, o espírito de grupo, o espírito de equipa, o saber perder, o saber ganhar. Portanto, todos esses skills que ele adquiriu durante os anos todos que jogou futebol de formação e que, segundo ele, é o que lhe dão sucesso hoje enquanto um profissional que não tem nada a ver com futebol. Mas a capacidade de eu enfrentar uma plateia quando vou para as chamadas congressos, soft skills, adquiriu-as no futebol. Exatamente. E ele escreve muito bem isso no livro e eu senti-me muito honrado por ele me ter convidado para fazer a apresentação do livro e portanto, também para escrever o prefácio do livro, mas para chegar exatamente aqui, portanto, os pais, se valorizassem esta aprendizagem que eles têm para a vida, que rola ao lado da simples bola que depois também rola ao fim de semana, iam valorizar muito mais a permanência do filho e daquilo que ele pode absorver só estando no treino e na envolvência de uma equipa de futebol, que para a vida é muito mais do que aquilo que eles visualizam apenas nos minutos que eles jogam. Muito bem. E vocês estabelecem aqui um ponto interessante para eu colocar esta questão. Vocês acham que é possível um jogador na formação ser feliz a praticar o desporto, mesmo não tendo as aspirações ou as condições técnicas para aspirar a um nível profissional? Acham que é possível ele poder realizar-se, tendo em conta aquilo que vocês estavam agora a falar, todas essas pressões? Vocês acham que conseguem reunir também as condições necessárias para que ele consiga desfrutar do jogo, mesmo sabendo que não vai ser profissional? Apenas está ali porque gosta? Isso é possível? Ou num clube como, por exemplo, o Vitória e o Gil, isso já não é possível? Eles acabam, ou vocês acabam por também direcioná-los, imaginemos, para outro desporto, vendo que ele não tem tanta qualidade assim, também são capazes de chegar à beira dele e dizer, se calhar o melhor é experimentar outro desporto, se calhar tens mais jeito para outro tipo de desporto do que não um futebol, mesmo ele tendo este sonho futebolístico. Isso é possível? Vocês também têm essa preocupação? Eu penso que sim, mas depois, à volta dele, gira tudo isto que o Zé João falava há pouco. Ou seja, giram já as expectativas dos pais, giram os empresários, giram toda esta pressão que é inerente um bocadinho a todo o próprio futebol, toda aquela visibilidade que depois um jogador de futebol tem perante a sociedade e que os próprios miúdos se apercebem rapidamente, mas eu penso que ainda há casos dos miúdos que vivem só para jogar a bola e não estarem preocupados. E serem felizes no momento e não estarem assim tão preocupados. Agora, claro, quando chegarmos a idades sub-17, sub-18, sub-19, aí sim já há uma proximidade muito grande com o futebol. Sim, também quando estamos a falar em clubes de elite, como a Vitória, como o Gil, acho que chega-se ali a uma certa altura em que nós queremos que as equipas sejam boas, não é? Que as equipas joguem para ganhar, jogamos campeonatos nacionais, e esses miúdos acabam por cair destes clubes, mas continuam a haver outros clubes que dão espaço para que esses miúdos desfrutem do jogo, possam jogar, possam treinar, possam jogar, porque a vida é assim mesmo, não é? É um bocado seletivo, porque
que nós depois é que escolhemos quem é que nós queremos dentro da nossa academia, mas acho que há espaço para todos os miúdos poderem jogar qualquer desporto. Vocês com que idade é que percebem que os jogadores, que os jovens, que os miúdos, ou seja, existe ali alguma idade que vocês percebem que vai dar jogador? Ou é muito precoce? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, acho que sim. Acho que não é fácil. É um bocadinho por aí, cada caso é um caso. Às vezes há miúdos que no sub-15 têm uma preponderância muito grande na equipa e depois vai-se perdendo. Há miúdos que chegam ali aos 16, 17 anos, preferem outra opção de vida, preferem vêm as namoradas, começam a sair e preferem ir para a noite. Ou seja, há talento que é visível, não é? Mas depois aquele clique para o futebol profissional, isso são coisas que são mais lá para a frente, na minha opinião, é que nós conseguimos decifrar. Sim, mas eu acho que consegue-se balizar, não é? Consegue-se balizar. Por exemplo, há alguns indicadores que se começam a revelar relativamente cedo. Quando um atleta, por exemplo, consegue jogar no escalão acima daquilo que é a sua própria idade, é um bom indicador. É um bom indicador. Normalmente está ali, porque nós fazemos isso, e o Vitória com certeza também faz. Quando temos um atleta mais talentoso, procuramos criar-lhe, digamos, um contexto de maior dificuldade para ele, para a sua aprendizagem, a sua progressão também corresponder àquilo que ele já consegue, aquele desempenho que já consegue ter dentro do campo. E, portanto, há alguns indicadores. Mas depois há agradáveis surpresas. Eu já tive, por exemplo, atletas no sub-17 do Vitória, em que um sub-16 jogava connosco no sub-17 e era um jogador fantástico. O suplente dele ficava no sub-16, neste momento o suplente está na equipa A e o outro está nesses casos também. No Campeonato Nacional de Séniores. Ou seja, há aqui muitas coisas que depois... Eu acho que o ponto de partida ali, o campeonato sub-17, sub-18, é que começámos aqui a perceber quem vai conseguir. Depois há ali um clique também, na minha perspectiva, que é o aspecto mental. Isso é uma boa questão que eu queria colocar também. Porque a capacidade depois, eu lembro, por exemplo, de um jogador que treinei no Braga, o Neto, Pedro Neto, que está no Wolverhampton. O meu desde cedo revelou talento. Sim. Não foi dos casos que trepou muito, portanto, que ultrapassou os escalões, não, ele esteve sempre mais ou menos dentro do seu escalão. Não foi precoce a sua ascensão. Mas foi um percurso, digamos, onde a paixão pelo jogo, ele era um miúdo muito talentoso, aquilo que nós chamamos o futebol de rua, não é? Ele conseguiu essa alegria, conseguiu transpô-la para o jogo. Nunca se também criou muitas expectativas, até determinado momento, depois, quando chegou ali aos sub-17, sub-19, obviamente que já há ali indicadores que não negavam isso. Mas, só para dar o exemplo desse atleta, a forma como ele encarou a primeira vez que foi chamado a um contexto de dificuldade maior e que se estreou pela equipa sénior, ele entrou para o campo com uma naturalidade, com uma força mental, como se estivesse a jogar com os amigos. Portanto, eu lembro-me que ele se estreou no estádio Axia com 17, 18 anos e fez um golo. Marcou logo um golo e a bola vinha para ele. E ele divertiu-se com o que estava a fazer. A questão da alegria... Eu lembro-me dele no futebol de formação. Sem sentir aquela pressão de estar a jogar pela equipa A, não é? Exatamente. Portanto, ele este passo, para mim, é o passo mais difícil depois que o atleta é essa sujeito. Mentalidade, há um bocado falei disso naquilo que era a parte do scouting. Isso é... Exato. Vocês procuram... O que é que vocês acham que é mais difícil? É treinar a parte técnica, tática do jogador ou a parte mental? Porque é muito importante a parte mental nestas camadas jovens. Estava um bocado a falar, acho que é muito inato o jogador. Acho que pode haver aqui algum trabalho dos treinadores, da coordenação, dos psicólogos, mas acho que é muito inato. Aquela naturalidade deles estar em campo. É a personalidade de cada um.
Sim, essa, digamos, a força mental para conseguir sair de um contexto, de uma realidade e ser confrontado depois num contexto totalmente diferente e com uma exigência máxima e com 20 ou 30 mil pessoas a olhar para nós e nós conseguimos manter a mesma naturalidade como se estivéssemos a jogar com os amigos, essa força mental é que muitas vezes define o passo do jogador de formação para depois para o jogador profissional e o jogador de elite. Muito bem. Vocês acham que, por exemplo, os feitos da equipa A, nos vossos clubes, têm repercussões imediatas na formação? Imaginemos que num fim de semana a vossa equipa faz um excelente jogo, ganham, goleada. Vocês sentem alguma repercussão imediata nas vossas camadas jovens? E o contrário também pode acontecer. Vocês acham que isso existe alguma relação? Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que não. É óbvio que quando eu falo, por exemplo, esta época que o Gil está a fazer, a nossa equipa está a fazer uma época fantástica. Noto que isso cria uma agregação maior e uma ligação maior dos miúdos ao clube. A afirmação do clube, da equipa A e daquilo que é a visibilidade que o clube transporta para fora, não é? Isso agrega muito. E obviamente que um clube como o Gil, por exemplo, em que nós muitas vezes temos dificuldades em reter os nossos maiores talentos, porque há clubes com outra capacidade de prospecção e de conseguir atrair jogadores com contextos muito mais atrativos, digamos assim, com academias, com os clubes, nomeadamente dos clubes de maior dimensão, que são mais valorizados, portanto têm um poder de atração muito grande e, portanto, para nós o sucesso da equipa sénior ajuda-nos muito a conseguir segurar os nossos talentos e a fazê-los perceber que se terminarem o seu processo de formação no Gil Vicente, há um caminho, mas também há um final, que é sempre o sonho deles, que digamos que é uma atração para eles continuarem connosco. Nesse aspecto, acho que é muito importante o sucesso da equipa A, mas é mais nesse contexto agregador e de segurarmos os nossos melhores talentos. Muito bem. Agora ia-vos pedir para nos contarem algumas histórias engraçadas que vocês tenham vivido com alguns dos vossos atletas. Assim, uma história caricata, engraçada, que vocês tenham vivido de um atleta, de uma vossa equipa de escalão jovem. Lembram-se assim de algum episódio que seja merecedor de partilha? Claro que seja um bom momento e que eles também em casa vejam e riam-se do que já fizeram. Não, assim, ocorre-me uma situação mais de uma atitude de um atleta que me marcou bastante, já vai há uns anos bons atrás, enquanto eu treinador de formação do Sporting de Braga, tive um atleta que era o Gama, da famosa família Gama, que lança muitos jogadores, quer no futebol distrital, quer também no futebol nacional, mas o Bruno Gama, que na altura estava connosco na formação do Sporting de Braga, e lembro-me que ele foi campeão da Europa. Foi campeão da Europa de sub-17 num campeonato europeu que se realizou cá em Portugal, em Viseu, creio eu, e foi campeão da Europa de sub-17 e no mesmo ano a nossa seleção nacional de sub-18 apura-se para o Mundial e ele é convocado para a seleção nacional de sub-18 e participa também no campeonato do mundo. Regressa portanto, ao clube depois de ser campeão da Europa e de participar num campeonato do mundo,
e por acharmos que naquela altura ele estava com um excesso de jogos, protegemos-lo um bocadinho e ele foi para o banco nesse jogo. Não me esqueço que foi na Póvoa do Varzim, naquele campo que o Varzim tem por trás do estádio, que era pelado, e eu creio que ainda está, eu acho que ainda está pelado. E portanto, nós, estava até um dia de chuva, e nós fomos para o banco, e o banco era reduzido, e deslocámos para o banco, portanto, e chegámos à conclusão que havia lugar para todos, menos para o fisioterapeuta. E portanto, o Bruno Gama, que tinha acabado de ser campeão europeu e participar no Mundial, foi o primeiro a sentar-se no chão e oferecer o lugar ao fisioterapeuta. Portanto, foi uma atitude que nós ainda hoje conversámos sobre isso, portanto, que é de valorizar. Que é de valorizar, portanto, a formação dele e a humildade que ele tinha já naquela altura, e que ainda hoje, acho que ele agora está a jogar na Roménia, salvo erro, que eu acho que ele ainda mantém essa humildade e essa formação humana, que é fundamental e que nós valorizamos muito para os nossos atletas. Muito bem. Agora ia pedir ao José. Eu fui na altura, era treinador dos pequeninos, dos sub-10, e fomos jogar a Vizela, e a Vizela, o campo de futebol 7 era pelado ainda, e acho que era o único campo pelado que nós apanhámos. Agora apanha-se tudo sintético, e o menino, mister, eu não sei jogar ali, eu não vou jogar ali, a bola salta muito. E hoje em dia os miúdos não estão habituados, eu joguei sempre empelado, e os miúdos não estão habituados a isso, e acho que foi engraçado na altura ele não saber o que era um campo pelado. Por acaso foi o contraste que existe entre as gerações. Muito bem. E que é a diversidade de contextos que havia antigamente, que hoje eles não vivenciam, mas que, na minha perspectiva, ajudava muito na formação, a moldar os atletas. Ou seja, eles chegavam aos clubes já com uma vivência motora muito grande, e que traziam desses diferentes contextos que tinham na rua, jogavam, até se jogava. Hoje em dia há miúdos de 12 anos que são totalmente descoordenados. Sim. Não é? Sim, exatamente. Eu lembro-me de jogarmos. Eu lembro-me de jogarmos assim, qualquer sítio, com garrafas de plástico. Nós até com garrafa. Sem ser uma bola, não era uma bola. Tudo que encontrávamos que pudesse ser para o jogo. Hoje em dia isso é impensável. Felizmente ou infelizmente, mas já não acontece. E portanto esta diversidade de contextos que aqui há uns anos os miúdos tinham, hoje não. Hoje chegam a passar diretamente para as escolas de futebol, o que está a dizer é que, ótimas. Apesar das adversidades que tinham, acabavam por ajudar a moldar as suas faculdades físicas e até mentais, claramente. Para se ingrar no futebol. No fundo, o vocabulário motor que traziam já era muito mais alargado do que o que trazem agora. Não é? O José João falava na questão dos videojogos e deles cada vez passarem mais tempo no interior, no sofá, digamos assim, e na atividade. Chegam aos clubes com um déficit maior dessa parte que era fundamental. Mas não é por causa disso que não se criam grandes talentos. Exatamente. Hoje em dia os pais também têm um bocado de culpa nisso, porque são mais protetores, deixam os filhos sair de casa também. O mundo está diferente. Mas ainda hoje, por acaso, estive reunido com um pai e ele falava-me que o filho sai muitas vezes de casa, ele é de Braga, mete a bola na mochila e faz 5 km para ir para os campos da rodovia, em Braga. Ele vai e joga jogos mais velhos, bem, e ele olha essa liberdade. E depois o puto realmente, no jogo, é o miúdo dos miúdos mais irreverentes que nós temos dentro da nossa academia, porque tenho a certeza absoluta que esse jogo da rua, dos jogos mais velhos, de ter essa destreza toda, acho que não tenho a mínima dúvida que isso ajuda muito. Faz a construção dele do que é hoje. Não é? E isso ajuda muito também na mentalidade, como um bocado aqui o Luís falava, porque isso, a personalidade do miúdo depois vai ser muito mais vincada. Vai ser mais forte, não é? Porque está a competir com pessoas mais velhas,
e vai fazer com que ele evolua mentalmente mais rápido, não é? Exatamente. Mas também eu gostava de também desmistificar aqui uma situação que hoje também se fala muito por não haver o chamado futebol de rua, não é? Obviamente que há uns anos atrás havia essa faceta, portanto havia esse vocabulário motor que era ativado mais cedo e havia aprendizagens que hoje os miúdos não trazem, mas depois há o outro lado, é que hoje os treinadores da formação, passo a expressão, têm uma formação muito mais competente. Hoje, se calhar vai compensar um pouco. Exatamente, portanto, aquilo que existia aqui há uns 20, 30 anos atrás é que os treinadores de formação eram pessoas que ajudavam o clube, e ex-jogadores, e que tinham uma vontade e uma disponibilidade muito grande para ajudar, mas não tinham a formação e a competência técnica que hoje os treinadores têm, e portanto, nesse aspecto depois há aqui, digamos, um compensar da balança. E naturalmente hoje continuam a surgir grandes talentos e grandes jogadores da formação. E falando nesta questão dos treinadores, eu também queria vos colocar uma questão muito importante, que eu acho que é de valorizar, e queria perceber para vocês qual é que vocês têm assim algum diretor, coordenador de formação, pode ser um clube europeu, pode ser nacional, a nível nacional, europeu, de referência. Vocês têm assim alguém que seja de referência para vocês, como um exemplo que se deve seguir, por exemplo, também para os mais jovens que estão a começar e querem também ter uma carreira como a vossa, por exemplo, porque isto não é só queremos ser jogadores de futebol, também há quem queira ser treinador e há quem queira ser também diretor de formação também, e tem essas competências inerentes se calhar neles e ainda não perceberam, e se calhar também para começarem a ver também de alguém que já tem um percurso consolidado e que é uma referência mundial. Vocês têm assim alguém? Eu vou falar, por exemplo, no nome do Monchi, do Sevilha, só para dar um exemplo. Vocês, assim de repente, se calhar apanhei-os assim de surpresa, mas tem alguma referência neste mundo da formação? A minha, em termos de coordenação, sinceramente, nunca pensei muito nisso. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, mas, e não sei se vou fazer muitos mais anos, não faço ideia, mas tenho referência como treinador, e um dia acho que gostava de ser um bocadinho aquilo que ele é, que é o Guardiola do Manchester City. Acho que é uma pessoa, é um ser estratosférico. Acho que ele levou o futebol para um nível que acho que pouca gente vai conseguir. Uma referência, sem dúvida. Mas eu penso que perguntavas mais ao nível da... Sim, eu da parte da direção não... eu penso que temos... Não consigo muito... Ainda há bocado qualquer problema. Falaste nele, e eu penso que há um bom exemplo que podemos dar de um trabalho feito na formação, que é o Luís Castro, não é? O Luís Castro, sendo um treinador e sendo um excelente treinador, teve uma experiência de coordenação e de liderança na formação no Futebol do Porto, e acho que deixou a sua marca e é uma boa referência em termos nacionais. Pois há um ou outro caso, lembro-me do Miguel Cardoso, por exemplo, que esteve no Shakhtar, também, para além das funções de treinador, acumulava com funções de coordenação da direção. O diretor desportivo da Roma, o Tiago também é português e que também neste momento está num clube de grande dimensão. E também está com um treinador português que também... Exatamente. Toda a gente sabe quem nós não é? Todos também, também adoramos, não é? Uma bandeira nacional. Exatamente, sim. E que a nossa geração se habituou a tê-lo como e ele fez modelo, com que muita gente quisesse ser treinador. Sim, o José Mourinho é o expoente máximo daquela geração que surgiu de novos treinadores. Exatamente. Mas principalmente para os profissionais de educação física, não é? A malta formada em educação física foi a nossa grande referência enquanto
Não ser jogador. Exatamente, até não tendo um histórico como jogador, foi mais um académico e uma pessoa que se formou mais na parte académica e que conseguiu chegar ao melhor treinador do mundo. Portanto, isso levou muitos colegas nossos, profissionais de educação física ligados ao futebol, que viram nele um modelo e que, no fundo, os fizeram acreditar que, mesmo não tendo sido profissionais de futebol, podiam aspirar a ser treinadores dos maiores clubes europeus e mundiais. E, portanto, muitos têm conseguido dar esse passo, e nós acho que temos treinadores espalhados por todo o mundo, e hoje somos uma referência como uma escola de formação de treinadores. Não só de treinadores, como também de coordenadores de formação, porque vocês acabaram de dar vários exemplos de pessoas que têm... Sim, eu antes de ser eu coordenador, trabalhei no Vitória com 2 coordenadores que para mim são 2 referências, até eu podia ter dito. Hoje em dia o Luís Castro é outro Luís Castro, está no Benfica no Sub-23, e o Gilberto está na Eslováquia, também a coordenar lá uma academia. Mas pronto, não cheguei, não me lembrei logo, e foram pessoas que me fizeram olhar para a formação com outra perspectiva. Acho que foram eles que me ensinaram a paixão pelo jogo. Eu antes gostava muito de futebol, mas depois a paixão pelo jogo, pelo treino, acho que foi com eles que eu consegui chegar ou ficar assim tão apaixonado por isto. Muito bem. Mas também voltando outra vez a esta dinâmica, porque se reparares, os coordenadores são normalmente ex-treinadores, portanto, porque no fundo o papel uma das principais funções do coordenador da formação, no fundo, é, entre aspas, ser o treinador dos treinadores. Exatamente. Nós temos um bocadinho essa função. Vocês têm que gerir essas expectativas. Exatamente. Mesmo a orientação do treino, tudo aquilo que são os princípios de jogo dos mais novos até aos mais velhos. Sim. Há princípios transversais, no caso do Gil Vicente, que nós queremos que sejam comuns a todas as equipas, nomeadamente nas equipas de competição, porque também é preciso separar aqui um bocadinho as águas, não é? As equipas de base, que aquilo que nós queremos um dos primeiros objetivos quando cheguei ao Gil foi claramente aumentar a base de praticantes, a nossa base de formação de jogadores, que era para a cidade que Barcelos é, nós tínhamos uma base pequenina. Portanto, a ideia foi aumentar a base nos escalões mais pequenos, e nós aí essencialmente é despertar a paixão pelo jogo. É essa a missão ou a mensagem principal que eu transmito aos treinadores, nomeadamente o coordenador responsável por essa área, com o qual também obviamente eu tenho uma ligação, mas é despertar a paixão pelo jogo, não nos retirar a paixão de jogar, porque às vezes quer-se acelerar muito o processo e começam-se logo a fazer exigências táticas e de sistemas. Primeiro é preciso deixá-los ganhar o gosto de praticar a modalidade. É tanta teoria que os miúdos às vezes quase que nem tocam na bola. Já nem querem jogar. Exatamente. Mas obviamente que depois, a partir do escalão de sub-14, pronto, aí já aparecem outras preocupações táticas e de conhecimento de jogo. Mas não desviando o assunto que estávamos a falar, portanto, o coordenador tem que ser o treinador dos treinadores, para que estes princípios transversais que nós queremos, neste caso no Gil Vicente, queremos que sejam comuns a todas as equipas, se estejam lá presentes. E isso é aquilo que eu procuro estar sempre quando assisto aos treinos e quando tenho reunião com os meus treinadores, é que eles não saiam do caminho daquilo que são os princípios que nós estabelecemos como transversais a toda a formação do clube. E, portanto, daí que, indo digamos, àquilo que estávamos a falar,
a maior parte dos treinadores, ou melhor, dos coordenadores de formação acabam por ser, com alguma naturalidade, ex-treinadores, porque é uma função diferente, mas que não deixa de ter muitos aspectos comuns. Exatamente, muito bem. Eu acho que damos por terminada a nossa hora do Chá e Futebol às 5. Querem dizer mais alguma coisa? Desde já eu agradeço a vossa presença cá, em meu nome e em nome do Atleta Canal. É muito importante para nós termos esta visão de dois grandes clubes do Minho, e é isso que nós queremos também dar a conhecer o bom trabalho que se faz na nossa região e, claro, nos nossos grandes clubes, como o Gil e como o Vitória. Por isso, em meu nome e em nome do Canal Atleta, agradeço imenso a vossa presença e acho que toda a gente lá em casa gostou imenso deste episódio e tenho a agradecer aos meus convidados e vemo-nos em breve para a semana num novo episódio do Chá e Futebol às 5. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. E isto tinha programa para muito mais tempo. Eu não me estava a apetecer parar, muito sinceramente.